Portal Aratu hoje bate um papo com Eduardo Alexandre Menezes. Ele é mestre em geofísica e um dos técnicos do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje a gente está querendo bater um papo com ele justamente para entender o porquê de tantas ocorrências do ponto de vista sismológico que vem acontecendo nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos aqui na Bahia. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, pessoal do portal aí, Aratu. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, estar participando aí, né, dessa entrevista. E estamos aqui exatamente para passar as orientações e as informações desses eventos que vêm ocorrendo aí na Bahia e estão sendo publicados aí pelo LabSIS este ano e desde o ano passado, né, quando ocorreu aquele grande lá em Amargosa, na região de Amargosa. Me diga uma coisa, será que ultimamente a gente tem tido mais oportunidades através da mídia de saber desses eventos que já era uma coisa natural, comum, ou será que eles realmente cresceram? Não há dúvida que através da tecnologia, do advento da informática, né, da internet, né, que tem facilitado com que essas informações cheguem num tempo mais rápido do que ocorria antigamente, né? Esses eventos, de fato, eles hoje são mais bem observados, mas isso é em função da rede sismográfica, de várias estações sismográficas instaladas, não só aqui no Nordeste, mas como no Brasil em geral. Antigamente, quando ocorriam alguns eventos, né, dessa natureza, esses eventos, muitas vezes, eles não eram registrados, podiam ser até detectados por algumas estações que estavam muito distantes, mas não tinham uma boa precisão de localização. E com o advento da estação da Rede Sismográfica do Nordeste, a RCISN, né, desde 2010, isso facilitou muito a identificação desses eventos, né, desses tremores que vêm ocorrendo. De fato, tremores de terra, eles sempre ocorreram. Então, o Recôncavo Baiano, por exemplo, historicamente, né, a gente sabe que já ocorreu vários tremores no passado, com magnitudes elevadas, em torno de 4, 4,5, desde a década de 1700, tem relatos, né, tem histórico de tremores de terra aí nessa região. E esses eventos, eles são muito importantes, eu falo assim, analisando a amplitude da magnitude dessas ocorrências. Elas traz algum tipo de preocupação ou já aconteceram, como o senhor falou, que no passado já tinha registro, já aconteceram casos mais que fossem mais preocupantes dentro da escala? Aqui, considerando o Brasil, né, o Brasil está exatamente na parte da placa tectônica da América do Sul, né? E a gente fica localizado, né? Esses eventos ocorrem no meio dela, no meio da placa, que chama cidade intraplaca. Tremores nessa ordem, né? Comparado a tremores que ocorreram no passado, não se tinha cidades desenvolvidas como se tem hoje. Então, a gente sabe que um tremor na ordem de 4,5, de 5, quando ele ocorre na área próxima à área urbana, ele gera problemas mais graves do que acontecia no passado. No passado não tinha tanto prédio como tem hoje, né? O número de habitantes era menor, a concentração de pessoas dos centros urbanos era muito menor. E hoje, quando a gente tem um evento de uma ordem de grandeza maior, ele realmente traz alguns problemas, né? Além do susto que as pessoas sentem, algumas edificações sofrem com pequenas trincas, desabamento de alguns utensílios domésticos, né? Então, gera realmente um pânico na população, até pelo desconhecer o fenômeno, né? A gente aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos tremor já registrado. O maior tremor de terra que se tem conhecimento na história e está catalogado no Ceará, na região de Chorozinho, em 1980, que chegou a magnitude 5,3. A energia gerada por esse tremor foi tão forte que alguns edifícios em Maranhão, em São Luís, se deram conta, né, de ter sentido esse tremor. Depois ocorreu em 96 e 2006 e 2009. Aliás, 1880, agora eu me confundi, 1986 e 89 em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Nós tivemos mais 2 outros tremores na ordem de 5. Esses tremores, né, representam os maiores tremores registrados no Nordeste. Aqui na Bahia a gente tem esses números?
O que nós temos na Bahia, né, inclusive o mais forte registrado, foi esse de Amargosa do ano passado, chegou magnitude 4,7 numa primeira amostragem, né, depois houve um recálculo, foi recalculada essa magnitude, ficou no final de 4,3, mas não deixa de ser um evento de uma grande proporção, né, ele gerou certo pânico naquela região de Amargosa, São Miguel das Matas, e inclusive eu tive na região, o laboratório disponibilizou alguns equipamentos, a gente fez um trabalho, né? A gente continua, inclusive, com a estação ainda lá, continua-se ainda registrando alguns eventos, mas de baixa intensidade, e houve danos em várias casas, né? Danos estruturais, inclusive algumas casas tiveram que ser praticamente demolidas, porque ela rachou tanto, quebrou tanto, que não teve mais condição de ser consertada. E a gente acompanhou esse trabalho junto com o pessoal da Defesa Civil, dando todo o suporte e orientação para eles, fazendo até palestra mesmo na região. Um evento, professor, dessa magnitude de 4,7, como aconteceu em Amargosa no ano passado, se fosse numa região urbana, assim, de grandes edificações, poderia ter acontecido um acidente trágico? Olha, é difícil da gente fazer um pré-julgamento, né, em questão estrutural, porque a gente sabe, lógico, que os prédios com o advento da própria tecnologia, né, as engenharias, elas têm recurso hoje, né, de cálculos para construções para suportar as grandes vibrações, né? Eu acredito que, lógico, que o pânico seria maior, né? O número de casas que ia aparecer, trincas, ia ser muito maior. Imagina aí um tremor dessa hora com epicentro em Salvador. A gente, lógico, ia ter vários prédios, vários bairros, ia acontecer de várias casas, aparecer essas trincas, deslizamento de telhas, né? O pânico nas pessoas ia ser muito maior, até porque o número de pessoas, de habitantes, era muito maior comparado a uma região de zona rural, né? Se você compara o número de habitantes por quilômetro quadrado, é bem diferente de você estar no centro urbano, como uma cidade grande como a capital. Esses eventos recentes aí têm girado em torno de 1,4 a 1,7, mais ou menos, né? Pelo menos o que eu tenho acompanhado. Não sei se o senhor tem documentado algo diferente, mas esses registros aí, nessa magnitude, eles não trazem tanta preocupação, né? Exato. Inclusive, esses levantamentos, essas magnitudes e o acompanhamento que a gente tem feito nessa região aí, de Amargosa, principalmente, onde a gente divulga mais, que está na área urbana, eu sou um dos responsáveis para editar esses boletins, né, que calcula essa magnitude. Esses são muito pequenos, né, muitas vezes, na sua maioria, não são nem percebidos pela população, né, porque a energia é muito pouca, e eles ocorrem em uma determinada profundidade, né, que é um outro fator também que faz com que esse tremor não seja percebido pela população, né? Os tremores ocorrem, em média, entre 5, 6, 8 quilômetros de profundidade, então, para a gente ter um problema na superfície, não precisaria ter tremores aí já acima de 3, 3,5, aí sim, você já começa a observar algumas trincas em algumas casas, deslocamento de telha, de algum material. Então, para essa ordem pequena, ou instrumental, mas é importante sempre a gente estar catalogando, né, às vezes até divulgando esses eventos para as pessoas terem consciência que moram em regiões que são consideradas sismicamente ativas. Né? Agora, professor, eu sei que, logicamente, essas catalogações elas não são feitas à toa, né? Mas para um entendimento do grande público, qual é realmente a função de se ter catalogado esses registros? Há como se evitar um mal maior num fenômeno que inesperado de uma magnitude maior? Seria por isso? Basicamente, esse catálogo ele serve exatamente para a gente ter o mapeamento, né? Ter a noção exata das áreas que têm recorrência de tremores de terra. Né? Então, vamos colocar aqui bem claro, essa região, por exemplo, de Amargosa, que é uma das regiões estudadas pelo laboratório, teve uma outra também aí na Bahia, não lembro agora o nome do local, né, que já foi também feito um monitoramento. Ele serve para exatamente, no mapeamento, a gente conseguir identificar a direção dos principais esforços, né, causados por esses tremores e a orientação nas edificações que virão no futuro a ser construídas. Isso é de grande importância para a parte de engenharia e se tiver algum desenvolvimento, né, na área industrial, por exemplo, ou mesmo construções de barragem, a engenharia ela pega esses dados, utiliza esses dados para que
essas novas construções, né, elas passem a ter um suporte maior na sua edificação para que, caso ocorra tremores, né, dessa ordem de grandeza ou mais um pouco, essas estruturas elas suportam essas vibrações. Então, é muito importante esses estudos, né? Que você identifica a área e aí, a partir desse momento, né, através dos mapeamentos que é feito, através das determinações das falhas ativas, né, e da área, e ela passa a ser uma área sismicamente ativa, né, nessa região. Então, a preocupação é só de que as novas construções elas levem em consideração que essa área realmente precisa de alguns cuidados diferentes de áreas que a gente não tem nenhuma informação de tremor de terra. Essas cidades que têm ocorrido esses eventos de 2020 para cá, elas estão dentro de uma mesma região específica, com a mesma particularidade? Não, cada região ela tem a sua particularidade, né? Elas têm a sua falha, né? Tem o seu direcionamento, tem a sua profundidade. Às vezes você pode ter alguns eventos em regiões próximas uma da outra, mas elas não estão correlacionadas diretamente uma com a outra, né? São forças que atuam no interior da Terra, e em alguns pontos você tem essa quebra da rocha, do subsolo, e provoca esses tremores. Isso aí, esses direcionamentos, né, muitas vezes eles não são comparados, né, ou seja, não está associado diretamente àquela falha que já foi mapeada geologicamente, que é o que o geólogo faz. Ele faz um mapeamento, vai numa região, e na superfície, através das imagens, da formação das rochas que são vistas, né, na superfície, o geólogo ele faz o mapeamento da direção dessas falhas. O que a sismologia faz hoje, né, com a parte de instrumentação, é um mapeamento do que está acontecendo agora, de uma coisa que está bem abaixo do subsolo, né, que não é visto pelo olho do homem, né, a gente não consegue ver. Mas o instrumento, através dos registros, a gente consegue determinar essa profundidade, o direcionamento, o ângulo que a rocha se mexe, né, o esforço, né, principal, a força que atua em relação a ela, e a direção. Por isso que é importante essa parte de você ter o estudo instrumental, porque você começa a ver coisas que em cima da superfície você não veria, não consegue ver, né? O mapeamento feito na geologia é uma coisa que ele só vê o que está, ele mapeia o que ele está em cima, né? E a gente mapeia o que está embaixo. E às vezes tem alguns conflitos, né? Entre geólogos, conflitos assim no sentido científico, né? Na discussão de determinações dessas direções, né? Porque a instrumentação ela dá bem detalhado isso aí, né? E aí a gente faz uma comparação com o que foi feito na geologia. Muitas vezes, na sua maioria, você não coincide o que está mapeado, né, com o que está acontecendo hoje. Não que não teria uma correlação direta ou indireta com essa área. É porque no momento que ocorreu, alguns milhões de anos atrás, né, que é o que é visto pela geologia na superfície, não necessariamente é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Você pode ter um processo diferente, né? Isso aí é natural que aconteça. É provável, por essas incidências de magnitudes discretas, é provável que, por conta da incidência de ocorrências, pode-se acontecer um evento de grande proporção, sei lá, de 6, 7 pontos na escala futuramente, ou num tempo breve nessas regiões aqui da Bahia? Infelizmente, prever tremor de terra não se consegue fazer isso em nenhum lugar do planeta ainda, né? Se tenta, né? Existem áreas estudadas, monitoradas com dados seculares, né? Mas infelizmente ainda não se conseguiu fazer uma previsão exata. O que se tem, se você conhece uma região que você tem frequências ou tem um histórico, né, de tremores que ocorreram no passado, e já tem algumas magnitudes estimadas, vamos supor, uma região que já teve tremores de magnitude 4, 4,5, 5, a probabilidade de recorrência desses tremores vai sempre existir, porque é o que se tem conhecimento, só que não tem como prever. Então, para magnitudes de 6, 7, a nível de Brasil, a gente não tem, né? A gente tem na década de 60, aí foi uma outra tremor de terra, chegou lá no Mato Grosso, magnitude 6, 6,2, alguma coisa assim. Então, é o maior que a gente tem no Brasil. Então, os outros tremores estão abaixo disso aí, em torno de 5, que é mais aqui no Nordeste, e aí naquela região do Amazonas também, mas é uma região que não tem habitante, então não gera problemas. E os tremores que ocorrem também no Amazonas, mesmo nessa ordem de grandeza, eles estão numa profundidade muito grande, que lá
os tremores eles estão associados ao mergulho dos Andes, né, da placa do Pacífico, que mergulha na Sul-Americana, né, e isso ocorre a uma profundidade muito grande, que vai a 400, 500 quilômetros de profundidade. É diferente do que a gente tem aqui no Nordeste, e os tremores geram entre 2 até 10, 12 quilômetros. Pelo que eu observo, aqui na Bahia, esses tremores ele têm acontecido em cidades que estão afastadas da costa, né? Não sei se no Nordeste como um todo é assim. Isso também reduz, né, já uma outra preocupação importante, que seria os maremotos. Não sei se eu estou fazendo uma associação absurda. O que é que o senhor me diz a respeito disso? Os tremores que geram, né, essas famosos maremotos ou tsunami, né, como é conhecido, né, eles são provocados pelo deslocamento vertical nas falhas, né? Um lado desce mais do que o outro na hora do movimento e gera essas ondas, né? A gente não tem esse tipo de movimento, né, o que ocorre aqui no nosso Atlântico, por exemplo. Entre o Brasil e a África, né, eles se separam, esses dois continentes, em média de 2 a 3 centímetros por ano. Parece ser pouco, mas é muita coisa para o volume de material que está se separando. Então, os tremores que ocorrem exatamente nessa cadeia mesoceânica, né, mesoatlântica, como a gente chama, eles são, na sua maioria, são transcorrentes, ou seja, a falha ela desliza uma em relação à outra, ela não tem a subducção que a gente chama de um lado descer mais do que o outro, né, bruscamente. Como exemplo, a gente tem uma geração de tsunami, acho que isso na região de Kobe, lá no Japão, houve um tremor no mar, né, que no fundo oceânico, né, houve um deslocamento de um lado, em relação de um lado ao outro da falha de mais de 70 metros na hora do evento, na hora do tremor, né? Isso aí gerou um tremor muito forte, né, gera onda, e aí ela vem em direção ao continente e ela realmente avança de continente adentro. Não é o nosso caso. Não que isso não possa acontecer, porque é da natureza, mas o que se tem conhecimento, né, o que a gente acompanha, a gente não tem esse movimento brusco acontecendo aqui no Atlântico. Pelo que eu estou vendo, o senhor atua numa ciência aí totalmente improvável, né? Imprevisível, né? E o que é muito assustador, né? A sismologia, né, que estuda exatamente esse fenômeno, né, que são os tremores de terra, mesmo a gente que tem toda essa experiência, eu já tenho mais de 30 anos acompanhando esses tremores aqui no Nordeste, em várias áreas, já fiz vários trabalhos, tive a oportunidade de trabalhar também fora do Brasil. É uma ciência que a gente, de certa forma, às vezes se assusta com o tamanho, né, do efeito do tremor de terra, né? Então, quem já teve uma experiência, né, de sentir um tremor de terra, a gente se sente muito pequeno. E a gente olha para um lado e para o outro e vê tudo tremendo e parece que vai se acabar tudo e vai afundar, dá sempre essa impressão. E, além disso, o barulho que se escuta, né, a vibração do Sol em contato com a atmosfera gera esse som, que às vezes assusta muito mais do que a própria vibração do chão, né? Para finalizar, professor, manda aí um recado que sirva de alento, se é que pode ter um alento para as pessoas dessas regiões afetadas pelas atividades sísmicas aqui na Bahia, para que elas possam ter o menor nível de preocupação com relação a esses eventos. O que é que o senhor poderia passar para essa população que está convivendo com isso? Olha, é muito importante, né, a conscientização das pessoas que moram nessas regiões que têm os tremores de terra, né? O tremor de terra é um fenômeno da natureza, né? Esse vai acontecer a qualquer momento, não tem como se prever, como eu falei aqui. Podemos considerar também, como a gente tem o inverno, né, tem a chuva, o período de chuva, tem o período de seca, os tremores de terra também é um fenômeno que está associado aos efeitos da natureza. Então, se as pessoas moram em regiões que têm tremores de terra, vamos dar o exemplo aí de Amargosa. Em Amargosa, ocorreu esse evento, historicamente lá no passado também já houve, aí no Recôncavo Baiano tem várias áreas aí que houve tremores de terra, devem ocorrer no futuro, a gente não tem como prever, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso aí, né? Eu falo aprender a conviver nesse termo da gente ter o conhecimento do que é o fenômeno, não é nada que possa fazer com que a pessoa saia do local onde ele mora. Certo? Há exemplo aqui, por exemplo, no Nordeste, em outras regiões, no Rio Grande do Norte, já teve tremores de magnitude 5, no Ceará também de 5, em Pernambuco de 4, e próximo a grandes centros urbanos, as pessoas não saíram de lá.
tem o período, né, que geralmente quando você tem essa atividade, eles se repetem, esses eventos se repetem durante um determinado período, e depois ele vai diminuindo, que é a dissipação da energia, e eles tendem a aliviar mesmo, e às vezes até parar por um tempo, ninguém observar que tenha novos tremores. Mas é importante que a pessoa tenha essa consciência que mora na região que tem tremores de terra, mas nem por isso vai sair daquela região por causa dos tremores, né? Tem que se aprender realmente a conviver com esses tremores. E, lógico, quando a gente tem tremores fortes, nessa ordem de 3, de 4, começa a aparecer algumas trincas na casa, tudinho. Hoje, a Defesa Civil, não só aí da Bahia, mas como em outras regiões do Brasil, já está preparada para acompanhar, para dar todo um suporte logístico, né? Tem o pessoal de engenharia que faz avaliações estruturais, né, que dá essa segurança, e o próprio governo, né, tenta, né, através desses programas, de recuperar aquelas casas que são mais afetadas, né? Então, na hora de um tremor forte, né, tem algumas normas que são utilizadas internacionalmente, que é na hora do evento você tenta se proteger de alguma forma. Uma das formas na casa é você estar próximo ao portal, né, que é uma das partes mais seguras da casa, se cair alguma coisa, né? A casa que não tem um forro, as telhas, por exemplo, é só a parte de madeira e tem a telha em cima. Então, na hora do tremor, a telha geralmente ela escorrega. Então, a colocação de uma ripa a mais para diminuir o espaçamento, né, onde apoia a telha, porque ela pode deslizar, ela vai cair lá fora e não cai dentro de casa, porque é uma queda de uma telha na cabeça de uma pessoa e pode gerar um problema, né, um acidente e até ser fatal, dependendo de onde pegue, né? Então, são coisas que é passado pela Defesa Civil, e essas palestras a gente também auxilia, e é feito nas comunidades, né, onde ocorre esses tremores de terra. Mas, em geral, a população pode ficar tranquila, porque tremores pequenos, né, nessa ordem de 1,5, de 2, 2,5, até 3 mesmo, eles dão um susto, a gente sabe, a gente que trabalha com isso, por mais que a gente está preparado na hora do tremor, a gente tem aquele impacto, né? Mas a gente tem que aprender a conviver com isso aí. É da natureza, né? Ninguém pede para que aconteça o tremor e ninguém é merecedor ou desmerecedor que ocorra esses tremores na sua região. Ok, professor. A gente conversou, então, aqui com o mestre em Geofísica, Eduardo Alexandre Menezes, que é técnico do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora essas atividades sísmicas no Nordeste do país. Muito obrigado. Um abraço ao senhor. Obrigado também pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Um abraço.